Então, pessoal, no último encontro nós falamos sobre os alcoóis e hoje nós falaremos sobre os éteres, tá? É um outro grupo orgânico e nós vamos ver hoje as características, ou pelo menos as principais características desse grupo, ok? Então, quem são os éteres? São compostos que apresentam um ou mais átomos de oxigênio ligado a dois grupos derivados de hidrocarbonetos, ou seja, eu vou ter um oxigênio no meio da minha cadeia, um ou mais oxigênio no meio da minha cadeia principal. Eu vou ter, nesse caso, um heteroátomo, certo? A minha cadeia, ela pode ser simétrica ou assimétrica. Como assim? Eu posso ter aqui, deixa eu editar aqui, para a gente poder riscar. Eu posso ter aqui, socorro, uma cadeia simétrica, ou seja, quando os dois lados, né, os dois grupos ligados ao meu heteroátomo, ao meu éter, ele é igual, ele possui a mesma composição. Veja que eu tenho dois carbonos aqui, né? Eu vou ter dois etil. Então, esse é um composto simétrico, tá? Quando é que ele é assimétrico? Quando os dois hidrocarbonetos ligados ao oxigênio, eles são diferentes. Olha para cá. Aqui eu vou ter um hidrocarboneto com 4 carbonos e aqui eu vou ter só um metano. Então, meu éter, ele é assimétrico, certo? Quais são as propriedades dos éteres? São pouco reativos, eles têm baixa reatividade, possuem caráter básico, tá? Aumenta a temperatura com o aumento da cadeia, então quanto maior for a minha cadeia, quanto mais hidrocarbonetos, quanto mais carbonos eu tiver nessa cadeia, significa que maior vai ser o meu ponto de ebulição, certo? São insolúveis em água, devido ao seu caráter apolar. A água tem um caráter polar mais forte, como os éteres têm um caráter apolar mais acentuado, então eles serão insolúveis em água. São menos densos que a água, significa que se eu colocar água e um éter junto, a água vai ficar embaixo e o éter vai ficar em cima. Os mais simples, né, eles são gasosos, alguns são líquidos e a maioria, os maiores eles estão no estado sólido, ok? O fato deles serem poucos reativos, então eles vão ter mais aplicação como solvente. Eu falei que são reativos, então eles não vão estar reagindo com outra substância. Então a maioria da aplicação desses compostos, eles são como solvente, certo? Vamos para a próxima tela. Sobre a nomenclatura, como é que fica? Eu vou ter aqui, veja só, duas nomenclaturas. Uma que é a dada pela IUPAC e a outra é a usual, tá? Daí vocês podem estar vendo dessas duas formas e ainda de outras formas, mas a gente vai estar trabalhando essa aqui. A primeira, a da IUPAC, diz o seguinte, que você deve identificar a cadeia menor primeiro e depois a cadeia maior com ox no meio. Então, veja, a cadeia menor é um met, então metox, eu vou botar o ox no meio. E a cadeia maior é um etano, então eu coloco o etano depois. Olha essa aqui, como as duas cadeias são iguais, então eu vou colocar etox, porque eu tenho um etano antes, e etano, porque eu tenho etano depois, tá? Então, o ox sempre no meio. Aqui, a cadeia menor é o metano, então eu vou colocar o quê? Metox. Benzeno, porque depois eu tenho aqui, ó, um anel benzênico. Como é que fica a nomenclatura usual disso aqui? Fica com o nome éter na frente, certo? E aí eu vou citar o nome da cadeia menor e depois o nome da cadeia maior. Metil etílico, veja, porque eu vou ter um metil antes e um etil depois. Então eu recebo o ícone no final. Cadê? Eu vou receber o ícone no final da cadeia que for a maior.
éter dietílico ou éter etílico, tá? Porque dietílico porque tem 2 etis aqui, ó. Então, eu vou dizer que tem 2, dietílico. E éter metilfenílico. Então, toda vez que eu usar o éter na frente, então eu tenho que botar o ico atrás, ok? Tá, mas a minha cadeia, o meu éter também, ele pode formar uma cadeia aqui fechada. Como é que vai funcionar o nome? O nome, nesse caso, eu vou ter epox. E aí eu vou falar a minha cadeia de acordo com a quantidade de carbonos que ela tem, certo? Aqui eu vou ter o epox ligado aqui ao carbono 1 e 2, então eu vou ter etano por causa desses dois aqui, desses 2 carbonos, certo? Então, epox, etano. Quando eu tenho mais de 2, aqui eu não precisei citar porque eu só tenho 2, então não precisa dizer que está no 1 e no 2. Mas nos outros casos aqui, olha como é que fica. Eu vou dar a numeração menor, lembra lá dos alcoóis? A gente começou dando a numeração menor. Então, esse carbono leva a numeração 1, esse 2 e esse é 3. O meu ox, ele está onde? No carbono 1 e 2. Então, eu vou citar aqui, ó, carbono 1 e 2, eu tenho epox propano, porque são 3 carbonos, certo? Olha aqui de novo, 1 e 4. Então, eu vou ter 1 e 4 epox butano, porque são 4 carbonos. Nesse daqui tá no 1 e no 3. Eu posso começar a contar daqui, Pro? Não, porque senão o meu epox ele vai receber uma nomenclatura maior. Então, começa a contar daqui, ó. 1, 2 e 3, tá? E aí eu vou ter 1 e 3 epox butano, certo? E se eu tiver uma ramificação? Aí vocês terão que citar a ramificação. Aí no meio, 1 e 2. Primeiro vocês vão dizer o nome do composto que dá a característica principal, que é o epóxi. E depois vocês falam da ramificação, certo? Na próxima tela aqui, eu trouxe algumas das aplicações, como eu falei. Devido ao fato deles serem inertes, deles não reagirem, o que acontece? A maior parte da utilização deles é como solvente, tá? Na extração de óleo, de minerais, para fragrâncias, tá? De perfume, de hidratante, essas coisas. E ainda como aditivo para a gasolina, a fim de potencializar, né, esse combustível. E melhorar também, né? Eu tenho ainda a utilização do éter como anestésico, tá? Então, um dos compostos mais importantes, aí eu vou ter o éter dietílico, que é o anestésico utilizado na medicina. E é isso, turma. Ficamos por aqui, então, com os ésteres. Nosso próximo encontro, falaremos de outro grupo dos compostos orgânicos.